Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Vou dar continuidade hoje ao capítulo 12, Amai os vossos inimigos, mas antes gostaria de fazer uns breves comentários. A palestra de ontem, queria parabenizar tanto o Gesebe como o nosso querido Elidon. Ele teve uma felicidade enorme ontem de falar sobre o tema associação, e eu sempre digo que as palestras de Elidon, quando são sobre Jesus, falar do Cristo, são sempre, na minha modesta visão, muito interessantes e cativantes para mim, né? Ele fala com o coração das passagens de Jesus, e isso me traz uma vibração muito positiva. Fiquei encantado ontem, realmente, com a palestra dele, né? E eu vou citar algumas passagens rapidamente aqui da palestra dele, que tanto me fez lembrar dos nossos estudos. Parecia que ele tinha conduzido os nossos estudos desde o início, do que nós vemos estudando e aprendendo, né? Ele tocou no tema dos pensamentos, a questão da importância, né? Dos pensamentos, da influência que esses pensamentos têm no nosso dia a dia, nas nossas vidas, que esse contato com o mundo espiritual, ele se dá exclusivamente através dos nossos pensamentos. Isso tudo a gente já estudou, claro, e tem que estudar muito mais, né? É um dos temas que eu mais me interesso, sobre esse tema, porque acho que quando eu conseguir, hoje eu já gerencio um pouco os pensamentos, com certeza a gente vai evoluir com mais rapidez, né? Quando a gente começar a aprender a só pensar, a só vibrar com aquilo que realmente nos faça bem. Outro tema que ele trouxe, que ele comentou, as bem-aventuranças, né? Eugênio? O chamamento de Jesus. Eugênio? Oi? Eu poderia pedir somente, porque você está do lado esquerdo da tela e está quase cortando a metade. Você pode se centrar um pouquinho mais no meio da câmara? Para ficar mais no meio. Isso, mais um pouquinho. Ok? Deixa eu ver aqui. Um pouquinho mais. Pronto, agora está perfeito. Perdão, viu? Agora tá bom? Tá bom. Não, que é isso. Eu que peço perdão. Nada. E aí, ele falou também das bem-aventuranças, desse chamamento de Jesus. Ele fez, isso a gente também já tinha comentado aqui no grupo, sobre esse chamamento de Jesus para a nossa reforma íntima, de nossa transformação moral, né, com esse tema das bem-aventuranças. As transformações que devemos fazer e praticar, né? Ele também falou sobre isso, e aí até citou um papelzinho que se colocava no bolso, daquilo que a gente precisa se melhorar, né, para nos ajudar como uma forma de reflexão. E aí ele também citou essa passagem, que quando nós conseguirmos, né, não é mais nós que viva, mas o Cristo que viva em nós, essa passagem de Paulo, com certeza nós estaremos num progresso bastante evoluído. E também, gostaria só de concluir essa parte, do chamamento dele, que ele fez um comentário sobre a questão da atividade física, né, da importância de se ter esse hábito, né, nessa harmonização, nesse templo da nossa alma, do espírito, que é o nosso corpo. Eu já fiz essas reflexões aqui, Kaline também já até fez também, da importância da gente habituar-se à atividade física, da caminhada, seja lá qual for, e tirar um tempo para nós mesmos com relação a essa coisa de se melhorar o nosso corpo, né, a funcionalidade dele. Bom, e voltando aqui então ao capítulo 12, Amai os vossos inimigos, a prima Fátima, na terça-feira ele iniciou o capítulo 12, tratou dos itens 1 ao 6, retribuiu o mal com o bem,
os inimigos desencarnados, a importância de nós espíritas de sermos indulgentes com os nossos inimigos, né, encarnados e desencarnados, e a importância que a gente deve, como espírita, entender de já nos reconciliarmos enquanto estamos encarnados, né? Porque nós já sabemos que os desencarnados têm uma influência muito grande sobre todos nós, e especialmente nos gerando obsessões, né? E tantos outros transtornos. Bom, eu fiquei responsável pela exposição e estudo dos itens 7 ao 10, né? O 7 e 8, com esse tema, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, e iniciar as instruções dos espíritos, né, com os itens 9, que é a vingança, e o item 10, o ódio, né? 3 temas de extrema importância para a nossa, e que eu considero os mais difíceis, né, da gente vencê-los, e que é possível, sim. Jesus nos traz esses ensinamentos de como superar isto. E eu lembro também que o irmão Tony Veras, no capítulo anterior, Amar o Próximo como a Si Mesmo, ele falou dos itens 13, né, a fé e a caridade, e os itens 14 e 15, caridade para com os criminosos, e deve-se expor a vida por um malfeitor. E eu, coincidentemente, fiz, né, naquela oportunidade, um paralelo com o item que eu vou ler e comentar hoje, né, sobre essa passagem de Jesus. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Antes de iniciar essa leitura, vou também, ao final, os comentários vai ser através de um texto que eu adaptei ao que a gente vai ler, mas eu queria também, me permito também fazer essa observação sobre o capítulo 5, né, do Evangelho de Mateus, né, ele começa esse capítulo 5 com o Sermão da Montanha, para mim um dos mais belos capítulos do Evangelho de Mateus, é o item 5, ele começa com o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, né, Jesus sobe a montanha, subiu a montanha para nos ensinar sobre como o cristão deve proceder e praticar os seus ensinamentos, né? Como eu falei anteriormente, é um chamamento à reforma íntima, à transformação moral. Sem elas, não veremos Deus em nós. Continuaremos patinando, sem caminhar na direção da construção deste reino de Deus dentro de nós mesmos, né? E aí, ele também depois Jesus fala nesse capítulo 5, o que os apóstolos devem ser, né? Então, ele dá essas instruções, e eu anotei aqui 2 passagens importantíssimas, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? E a outra, né? Ele fala sobre a vós sois a luz do mundo. Em seguida, Jesus ensina, que é exatamente onde vai estar essa leitura de hoje, a nova lei é cumprimento da antiga, né? Então, esse título está na Bíblia, nessa passagem, com a nova lei é cumprimento da antiga. Se alguém nos bater a face direita, apresentar-lhe também a outra. E eu vou iniciar, então, a leitura aqui. Item 7. Se eu tiver a calma da leitura do meu amigo, nosso irmão Tony Veras, que eu amei a forma calma como ele procedeu à leitura. Vou tentar imitá-lo, né? Até porque eu sou muito agitado. O item 7. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra. E que, se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que, se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000.
dai àqueles que vos pedi, e não repilais quem vos queira tomar emprestado. Essa passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42. E Kardec, sobre essa passagem, Kardec nos traz no item 8. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. É por isso que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuir o mal com o bem. Olha que mudança extraordinária. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este preceito parecerá uma covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, em virtude de sua visão ser incapaz de ultrapassar o presente. Dever-se-ia, entretanto, tomar ao pé da letra aquela sentença? Não. Como também não se deve tomar ao pé da letra a outra que manda se arranque o olho, quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, equivaleria a condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, que assim se veriam isentos de todo motivo de temor. Se não se pusesse um freio às suas agressões, bem depressa, os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, impede que alguém estenda o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não compreendeu interdizer toda defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa. Disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo quanto possa abater o seu orgulho, que haverá mais glória para ele em ser ofendido do que em ofender, em suportar pacientemente uma injustiça do que em cometer ele mesmo uma injustiça, que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo. Por sinal, é o item seguinte para o fechamento desse capítulo, né, o duelo. Depois, amanhã, a pessoa, amanhã não, no domingo que for apresentar, vai exatamente apresentar esse título sobre duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, pode nos dar forças para suportarmos com paciência os golpes desferidos aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. É por isso que dizemos incessantemente: lançai o olhar para diante. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. E aí Kardec, uma felicidade incrível, né, de trazer essa explicação sobre esse tema, e tanto o Divaldo como o Chico nos traz exatamente várias reflexões sobre isso, né? Não se magoe, né? Se você se magoar e quer revidar, você passa a ser o ofensor, né? Então, e eu vou fazer os comentários através desses textos que eu adaptei ao meu entendimento,
com o que o Kardec nos traz nessa explanação que ele nos oferece. A outra face. Só um minutinho. A outra face. Alguns ensinos de Jesus soam estranhos aos nossos ouvidos. Um exemplo: se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Aquele que já recebeu um golpe no rosto deve aceitar com naturalidade um novo insulto? Jesus se valia das circunstâncias da vida social para tirar lições que pudessem chegar ao espírito dos que o ouviam. É evidente que esse pensamento, como todos os outros que emitiu, tem um fundo exclusivamente moral. Qual é a essência desse ensinamento? Conforme a análise de Kardec, no Evangelho que a gente acabou de ler, aquele que for agredido, usurpado nos seus direitos, material ou moralmente, não deve revidar, dar o troco, vingar-se, sugerindo uma atitude pacífica. Sugerindo uma atitude pacífica, Jesus não proibiu o direito de defesa a quem se sinta ofendido, o que seria um despropósito. Teríamos, então, um comportamento masoquista se o indivíduo lesado uma vez se permitisse continuar a sê-lo. O princípio de autodefesa, além de ser um direito, é um recurso sustentado pelo instinto natural de conservação. E aí a gente viu isso muito bem lá no Livro dos Espíritos, através do qual zelamos pela nossa integridade física e moral contra qualquer tipo de agressão. Por outro lado, esse princípio de autodefesa não dá motivo ao prejudicado de impor ao outro o mesmo prejuízo, de violar os seus direitos, de fazer justiça com as próprias mãos. E aí me veio à memória hoje nessa leitura que grandeza daquelas pessoas que a gente já assistiu, já leu, que, como teve uma vez em São Paulo, um assaltante que sequestrou um filho de um comerciante que era funcionário dele, né? Terminou matando o filho dele e, posteriormente, ele veio a perdoá-lo. Que grandeza, né, gente? Mas há aqueles que ainda pensam como os homens do tempo de Moisés, 3.500 anos atrás, em que o olho por olho, dente por dente era a lei. São os orgulhosos, de exagerado personalismo, cheios de preconceito, que acham que levar desaforo para casa é desonra. Aceitar a sugestão evangélica é ser covarde. Eles estão longe de compreender que melhor é suportar um insulto do que revidá-lo. Quando se suporta um insulto, a injustiça, a perseguição não se revide ou vingança. Quando se suporta um insulto, a injustiça, a perseguição, sem revide ou vingança, se está fortalecendo o coração com o exercício da humildade, numa visão pacífica de situações adversas que muitas vezes não se tem como modificar ou alterar. Há nessa atitude aparentemente passiva de não revidar a essência da caridade e uma grande coragem moral. Do ponto de vista espiritual, não revidar já é uma defesa. A vingança alimenta o ódio, nos igualando ao agressor, nos enredando a ele, fazendo arrastar um conflito, uma desavença por muito tempo, nessa vida ou fora dela. Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, né? Traz essa reflexão Allan Kardec. Oferecer a outra face, por extensão, significa não retribuir o mal com o mal, e que é preferível ser ofendido, injustiçado, perseguido, arruinado, que ser a causa do infortúnio de alguém. Essa foi a minha contribuição especificamente sobre esse item do nosso estudo na noite. Com certeza, logo que eu terminar os outros dois itens, gostaria da complementação de vocês, porque é um item muito importante, né? De não revidar o mal com o mal, né? A mágoa com a mágoa, e aí por aí vai.
Eu acho que Cristo nos trouxe esse grande ensinamento, essa revolução nesse sentido, e que quando, particularmente, poucas vezes que eu consigo praticar, eu vejo, eu enxergo Deus e sinto Deus em mim, né, a presença dele em mim. Então, é um exercício diário, constante, nesse processo. É a gente vencer a nós mesmos com relação a praticar esses ensinamentos. Bom, vou entrar então agora nas instruções dos Espíritos, tratando desses dois itens, também, na minha modesta visão, assim, de uma dificuldade imensa da gente se conhecer, de se melhorar, de evoluir, e chegar ao ponto de que esses tipos de sentimentos não mais façam parte da gente, né? E o item 9 das instruções dos Espíritos, ele traz com o tema a vingança. Só um minutinho, por favor. E ao final, também vou trazer um complemento de Emmanuel, e tinha até, eu sugeri a Antônio um vídeo, mas a gente experimentou aí, não ficou bom, que trata sobre a vingança, do livro Doutrina e Aplicação, é o capítulo 13 desse livro, e o capítulo é intitulado Vingança. Então vamos ler aqui as instruções dos Espíritos. A vingança. A vingança é um dos últimos requisitos dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. E até hoje, né, pessoal? É por isso que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Olha só que comparação é feita. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. É um covarde, né, nesse caso. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Entretanto, na maioria das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Tomam caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera um momento propício para ferir sem perigo. É um covarde, né? Esconde-se do outro, espreitando sem cessar. Prepara-lhe odiosas armadilhas e derrama-lhe no copo veneno, caso encontre ocasião para isso. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas insinuações pérfidas, habitualmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Desse modo, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro envenenado do perseguidor espanta-se ao deparar com semelhantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que lhes estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sentes aniquilado
ao verificar que os seus inimigos, seus amigos mais caros e parentes, se afastam e o evitam. O covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Gente, como é terrível falar mal do outro, né, que não seja na frente, né, dessa pessoa. Me permitam também fazer um comentário. Eu estou fazendo um trabalho para meu irmão, lá do restaurante Farol Bar, de consultoria, e uma das primeiras tarefas foi conversar com cada funcionário, e teve uns 2 ou 3 que vieram falar mal dos outros companheiros de trabalho. E aí eu disse, olha, se vocês continuarem, eu vou chamá-los aqui para que você comente na nossa frente, na frente deles, o que vocês estão me dizendo. E na hora eu estanquei todos esses comentários que eles queriam fazer. Eu acho que a gente tem que agir dessa forma realmente. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita seja capaz, no futuro, de ceder ao impulso da vingança, a não ser para perdoar. E aí, que nos traz essa instrução é Jules Oliver, Paris, 1862. Gente, eu procuro ser uma pessoa de paz, mas esses ensinamentos têm me acalentado o meu coração para aprender a ser indulgente, né? A ser benevolente para com o próximo, e aprender que quem me ofende é o ofensor, e se eu entro nessa vibração, eu passarei a ser tão igual ou pior do que eles. E como diz essa instrução, nós espíritas temos que ter, já que nós temos esse conhecimento, temos que ter mais do que nunca uma vigilância, estarmos sempre orando e vigiando, né? Só assim a gente vai conseguir ir nos melhorando, burilando internamente. Bom, sobre esse item vingança, como eu falei, vou trazer esse texto do livro Doutrina e Aplicação, de Emmanuel, que também dá um complemento muito bacana sobre esse tema. E aí diz Emmanuel: vinga-te da ignorância, instruindo-a sem alarde e sem pretensão. Retribui ao que te persegue com a prece do amor, que compreende e auxilia sempre. Responde ao mal com o bem. Vinga-te das trevas, acendendo a verdadeira luz. Retribui a maldição com a bênção. Responde à preguiça com o trabalho. Auxilia o que te prejudica. Ampara o que te abandona. Lembra-te com bondade daqueles que te esqueceram. Auxilia aos teus adversários. Socorre aos que te ferem e caluniam. Estende mãos amigas aos que te dilaceram. O bom lavrador vinga-se da terra seca, adubando-a para que produza. Olha que coisa linda. Jesus mostrou ao mundo o tipo de esforço ideal que realmente garante o amor que regenera sem ruído. Retribui a inquietação dos carrascos com a generosidade do silêncio. Responde à violência dos crucificadores com a graça do perdão. O abandonado e esquecido pelos discípulos mais amados, não se esquece deles. Nosso divino mestre e regressa do túmulo em gloriosa ressurreição, não para reclamações e lamentos, mas sim para auxiliá-los na redenção do mundo até o fim dos séculos. Se algum propósito de vingança te penetra o espírito nas ocasiões escuras da terra, comparece com ele à presença do Senhor, através da oração, e Jesus
te ensinará a praticar em teu próprio benefício a silenciosa e celeste resposta do amor. Vamos praticar o amor. Emmanuel, né? Também, ao final, gostaria também que vocês complementassem esse tema tão perturbador. E vamos passar, então, para o último item, que é o ódio, o item 10. Amai-vos. Só um minutinho, por favor. Ao final, também vou trazer esse complemento de um texto de Joana de Ângeles, que toda a série dela, né, são 22 livros, 23 livros, é todo sobre a questão psicológica, do psique humano, né? Ela traz umas reflexões muito importantes, e a gente sabe, né, a medicina de hoje sabe mais do que nunca, e que esses sentimentos de vingança, de ódio, de perseguição, de mágoa, de ressentimento, de rancor, todos eles já está provado pela medicina, né? E Joana traz um pouco disso nesse texto que eu vou ler depois, nos traz doenças físicas, né? Com certeza, além da espiritual, ela também repassa para o nosso organismo, né? Todos esses sentimentos, e gerando doenças. Item 10, o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Esforçai-vos, sobretudo, por amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento, missionário do amor. Ele amou até dar o sangue e a vida por amor. O sacrifício que vos obriga a amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é precisamente esse sacrifício que vos torna superiores a eles. Olha que instrução bela. Vem nos reforçar que não devemos revidar, né? Se odiasseis como os vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hóstia sem mácula que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume sobe até o seu seio, Embora a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não resguarda o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, bem o sei, pois que durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. Que reflexão maravilhosa sobre esses itens. E aí, eu trago esse texto, e no final eu apresento para vocês um resumo do que nós estudamos hoje, para passar para vocês complementarem. O ódio, né? Isso é do livro O Ser Consciente, psicografia de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. E é curtinho esse texto. O ódio, etapa terminal do desarranjo comportamental. O ódio é tóxico fulminante no oxigênio da saúde mental e física. Desenvolve-se na sua área mediante a análise injusta do comportamento dos outros em relação a si, e nunca o inverso, valendo-se vítima porque passou a um conceito equivocado sobre a realidade, deixa-se consumir pelo complexo de inferioridade procedente da infância castrada e descarrega inconscientemente a sua falta de afetividade, a sua insegurança, o seu medo de perda, a sua frustração de desejo, em arremessos de ondas mentais de ódio, até o momento da agressividade física, da violência em qualquer forma de manifestação. O ódio é estágio
primevo da evolução, primitivo, né? Primeiro, atavicamente mantido no psiquismo e no emocional da criatura, que necessita ser transformado em amor, mediante terapias saudáveis de bondade, de exercícios fraternais, de disciplina da vontade. Agentes poluidores e responsáveis por distúrbios emocionais de grande porte são eles os geradores de perturbações dos aparelhos respiratório, digestivo, circulatório. Responsáveis por cânceres físicos são as matrizes das desordens mentais e sociais que abalam a vida e o mundo. A saúde da criatura humana procede do ser eterno, vem das experiências em vidas anteriores, conforme ocorre com as enfermidades kármicas. No entanto, dependendo da consciência, do comportamento, da personalidade e da identificação do ser, com que lhe agrada e com aquilo a que se apega na atualidade. E para finalizar, essa conclusão, que eu achei muito interessante sobre o que nós estudamos agora à noite. Como no campo psíquico, os afins se atraem, é preciso cortar a sintonia negativa estabelecida com nossos desafetos. Orar pelos que nos fazem mal, sendo uma das formas de fazer-lhes o bem, significa interromper qualquer ligação negativa. Por isso, Jesus nos convida a orar por aquele que nos difama e nos persegue. E aí, essa passagem de Lucas, né? A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos difamam. Essa passagem é Lucas 6, capítulo 6, versículo 27 a 28. A vibração positiva da prece em favor dos que nos querem mal age contra o psiquismo de nosso desafeto, colaborando assim para que saiam dessa situação, influenciando o seu inconsciente de forma favorável a nosso respeito. Está provado que o ódio, a raiva, a mágoa e o ressentimento causam doenças graves em nosso corpo somático. A medicina moderna já descobriu que existe uma relação estreita entre nosso estado emocional e o surgimento de inúmeras patologias de difícil cura. Não podemos esquecer também de orar pelos nossos inimigos espirituais e por nossos obsessores, porque eles se enquadram nas recomendações do Cristo. Sejamos sábios e inteligentes. Não guardemos ódio nem rancor, que poderão desestruturar nosso íntimo. Ao invés de ódio, amor, tolerância, compreensão e, sobretudo, muita prece. Não apenas para nossos amigos, mas também para nossos desafetos. E finalizando, vitorioso é somente aquele que se vence interiormente, mesmo que vencido exteriormente. Por isso amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gratidão, meus irmãos, obrigado pela paciência. E essa é a minha contribuição sobre o estudo da noite, dizendo que, para mim, pelo meu entendimento, para que a gente consiga vencer esses sentimentos que tanto nos destroem, é só na oração e na paciência e na fé que essa transformação moral interna nossa só nos trará frutos futuros. Obrigado, Antônio, pelo convite. Obrigado a todos. Nossa gratidão, Eugênio, pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Nossos parabéns. E claro que o tema ele é profundo e nós vamos prosseguir pedindo a colaboração dos nossos estudantes, né? Então, eu vou abrir agora o tempo para que um a um possam abrir seus microfones e ir fazendo suas colocações ou seus questionamentos. Ok? Então, está valendo. Nossos irmãos, Inácio já parabenizou, o nosso irmão
Helder também já parabenizou o nosso expositor, Maria de Fátima. Bom, opa, Antônio, o João de Deus quer se expressar. João, a palavra está com você. é muito boa a palestra, né, que o irmão Pacelli expôs na noite de hoje, né? E diante do que ele expôs aí, eu estava vendo aqui justamente, só para complementar, do livro de Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel, um texto que ele chama Compaixão Sempre. E ele diz: perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades, que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência, acabando segregados nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros de angústia que lhes foram impostos em dolorosos processos obsessivos pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. E quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme, na intimidade do próprio ser, a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim, pensamento e ação tocado de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos, e certo de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculo do caminho os nossos pés tropeçarão. Emmanuel. Assim, diante do que o Emmanuel falou nesse texto, ele resumiu tudo isso que o irmão Pacelli falou sobre o ódio. E é isso mesmo, a nossa paz espiritual só vai ser vencida, aliás, a nossa paz espiritual só vai ser atingida quando todos nós nos desvencilharmos, tá certo? Ainda desses vícios que carregamos ainda do passado, ainda trazemos latentes, né? Só basta uma pessoa pisar no nosso carro que qualquer um de nós ainda afloramos esses sentimentos malfazejos, né? Mas sabemos que, através dos ensinamentos de Jesus, que quando ele diz que né, outros momentos de felicidade atingiremos, né? Porque ele diz, vós sois deuses. Assim, quando ele diz que vós sois deuses, é porque nós teremos a capacidade de vencer todos esses desequilíbrios, né? O ódio, a inveja, a inimizade. E é como o Pacelli falou, tá certo? É tudo isso quando a pessoa que desenvolve bons sentimentos, bons procedimentos, a maneira de viver correto na vida, tá certo? Quando se vê diante desses climas de desavenças, de desajustes, do disse-me-disse, realmente se sente mal. Eu, pelo menos, eu compartilho do que o Pacelli falou. Quando eu chego no local que eu vejo muita negatividade, eu evito, eu saio, talvez não volte mais naquele local. E é isso, assim, o ensinamento de hoje faz nos refletir, faz a todos nós refletir sobre como
o bom proceder para com nós e principalmente para com o irmão mais próximo, quer seja encarnado, quer seja desencarnado. Eu creio, irmão Antônio, que essa foi a minha contribuição e eu passo a palavra para você. Muito obrigado, irmão João, pelas suas reflexões, por essa vinculação com esse texto de Emmanuel, que veio nos propiciar um entendimento, não é para além do que nós já estávamos obtendo, mas na mesma linha que Eugênio vinha realmente apresentando. E vamos passar a palavra para nossa irmã Kaline. Boa noite a todos. E, assim, parabéns, Eugênio, a sua explanação trouxe muitas reflexões, né? E como eu já compartilhei aqui no grupo, todas essas noites que a gente se reúne, as palestras que a gente assiste, eu acho que tem esse foco mesmo da gente buscar esse melhoramento íntimo, né? Essa evolução moral, espiritual. E a explanação de hoje, a reflexão também com o complemento do João de Deus, me trouxe realmente isso, né? Essa questão da gente fazer tantos pré-julgamentos com as pessoas e a gente se torna, às vezes, vítimas de algumas situações, achando que aquelas pessoas querem nos atingir, né? E a gente fica absorvendo esse tipo de sentimento e acaba se tornando um tipo de vingança, né? A gente querer que o outro se saia prejudicado ou visualizar algum desgaste nessas pessoas. E eu sei, assim, no ambiente corporativo, profissional, isso é muito comum, né? A gente tende a passar por situações como essa, e aí, através do estudo do Evangelho, hoje em dia eu procuro fazer outras reflexões, tentar visualizar de outra forma, né? Não que aquela pessoa queira me prejudicar, mas talvez ela não esteja encontrando à luz a oportunidade que também tem. Porque, assim, a empresa não vai contratar pessoas que não têm a necessidade de trabalhar naquele ambiente. Então, é porque tem espaço para todos. Mas existe, né, foi a reflexão que ficou para mim, existe esse tipo de ciúme, esse tipo de desgaste que se tornam vinganças, né, inconsciente, aquele que às vezes a gente torce que aquela pessoa se dê mal, que ela saia de perto de você, ou que ela seja desligada, que seja transferida para outro setor. Isso é um tipo de vingança. Então, assim, a explanação de hoje veio trazer essa reflexão, que a gente tem que diariamente limpar nosso coração, né? Contra esse tipo de sentimento, lutar de fato, né? Porque ele está aí diariamente na nossa vida, também às vezes familiar, pessoal, né? Com outros amigos, porque existe, né, inconscientemente, essa ciumeira das pessoas em relação a tudo que vai fazendo com que se some esse tipo de sentimento negativo e se torne pequenas vinganças negativas que a gente acha que não faz mal. Mas a partir do momento que você pensa de forma negativa para alguém, você está prejudicando essa pessoa, você está emanando energias negativas para ela. Então, assim, para mim, a explanação de hoje me fez refletir bastante, né, nesse tipo de situação, nesse tipo de desgaste emocional que a gente passa. E, mais uma vez, assim, ó, só tenho a agradecer a oportunidade de a gente estar diariamente estudando, refletindo no Evangelho, porque a gente consegue ir combatendo, né, esse lado negativo que a gente tem que passar, digamos assim, para evoluir, né, como eu falei no início, tanto moralmente como espiritualmente. Essa é a minha palavra, retorno para você, Antônio. Muito bom, Kaline. Que bom que nós estamos... Todo mundo está agregando um pouco mais de profundidade e um viés diferente, mas no mesmo âmbito, né? Estamos construindo. Então, estamos gostando muito. Então, vamos esperar agora o outro irmão para poder se pronunciar. Estou vendo o senhor Inácio ele preparado, já está escrevendo já faz um tempo.
acredito que vai nos brindar com um monte de reflexões. Primeiramente, parabéns, Eugênio. Beleza a sua exposição. E, meus irmãos, eu sou muito confiante e eu acredito que todos nós que estamos aqui, vocês, estão se permitindo penetrarem pela doutrina espírita. Primeiramente, Karine tem que agradecer ao Covid. Se não fosse esta pandemia, a Karine não estaria conosco. Tem que agradecer a Antônio, a Marcos, por essa estrutura que nós estamos podendo nos congraçar em busca do conhecimento. Aquela história, nós temos capacidade, bastante buscar efetivamente fazer. Então, veja só, vindo para as temáticas da noite, quando a Fátima colocou na última vez que ela se pronunciou, o inimigo está em nós, a vingança, o ódio, parte de onde? Do nosso interior. E aí, aqui está dito, no item 10, o Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo. E ele falou, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Ele disse, a cada um segundo as suas obras. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E como eu estou acreditando que vocês estão se deixando permitir penetrar pela doutrina, a gente precisa entender que, no início desse livro, o Espírito Verdade, 1864, prestem atenção, ele disse que são chegados os tempos para que tudo venha à tona. Portanto, este livro é o repositório dos ensinamentos dos Espíritos que o Cristo coordenou para tanto. Aqui a gente vai buscar e entender e aprender e absorver as lições que a gente precisa. Vejam só, dentro da temática que a Karine colocou agora, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. No capítulo 10, item 20, está aqui em vermelho, tudo depende da intenção. Então, se eu me irrito com um colega de trabalho, por isso aqui, na minha mente, eu já estou cometendo uma falha. E, se a Karine está dizendo para mim, para nós todos aqui, que ela agora já reflete quando isso vem, é o sinal de que ela está avançando, evoluindo moralmente, assimilando as lições do Evangelho do Cristo. Portanto, meus irmãos, existe muita matéria dentro destes livros que são de utilidade para nós. E a gente tem que estar verdadeiramente com a vontade de buscá-los. Porque se nós ficássemos em casa esperando passar a pandemia, nós não teríamos avançado o que avançamos até agora. Parado? O tempo é agora. Por que eu vou esperar que retorne? Não, o tempo é agora. E se eu tenho à disposição a ferramenta da internet, se é possível fazer, vamos fazer. Eu fico feliz, Karine, em ter você junto conosco, porque você é a demonstração do atingimento que as ferramentas podem efetuar. Nós
destruímos, desconstruímos, desmoronamos os muros que nos fechavam no G7. O G7 agora está no mundo inteiro. Venha ao G7 aqueles que desejam. Assim como vai buscar o Cristo aqueles que querem realmente buscar o Cristo. Então, a doutrina espírita é grandiosa. Ela tem uma amplitude imensa. E ela tem o propósito de atingir a todos os encarnados e desencarnados que dela necessitem. É a cada um segundo as suas obras. Faz a tua parte que o céu te ajudará. Então, se eu saio da minha comodidade, da minha preguiça, e dedico um período da minha noite, do meu dia, para ler, refletir e estudar um pouco este material que a equipe do Cristo colocou à nossa disposição por intermédio do trabalho de Kardec e dos Espíritos, eu vou ficar para renovar a repetição do meu curso. Porque se eu não aprender, eu tenho que voltar até aprender. E é necessário que a gente estude. E como é bom estudar em conjunto. Porque o Eugênio faz as colocações dele, junta de um livro, junta de outro, o João de Deus vem daqui e faz a complementação, a Kaline entra com outros argumentos, e a gente vai ficando feliz de ver como nós estamos fazendo o que podemos. Longe ainda do equilíbrio de que tantos nós ainda somos carentes, mas já há caminho da nossa reformulação. Portanto, muito obrigado a todos vocês que nos dá a condição de, nas noites, estarmos juntos aprendendo. Obrigado pela tolerância, obrigado, Antônio. Meus irmãos, alguém quer se pronunciar mais sobre esse tema? Bom, então, agradecendo a todos, o seu Inácio, a João de Deus, a Kaline, e não sei se eu estou me esquecendo aqui de alguém, mas principalmente ao nosso irmão, o expositor dessa noite, Eugênio Parcela, pelo excelente trabalho com que nos brindou, e a todos vós que participaram ativamente, também nossa gratidão. Eu permito-me fazer aqui umas pequenas observações, bem rápidas. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Então, contra uma atitude de violência, nós devemos trabalhar o lado pacífico da natureza, da nossa natureza. Contra a violência, a paz. Então, como é que a violência pode prosseguir se encontrar a paz pelo caminho? É isso. Nós temos que, todos os dias, contrariar esse instinto natural que advém das nossas raízes selvagens e que precisamos ir transformando pouco e pouco, num manancial inesgotável de paz. Paz, primeiro, para nós, e restaurando na nossa consciência, no nosso ser íntimo, essa paz, será inabalavelmente, digamos que, impossível nos perturbarem com esses sentimentos, porque onde estivermos, estaremos irradiando essa paz que está no nosso interior. Também eu pensava um pouco como nosso irmão João e até o Eugênio. Às vezes tem alguns ambientes que eu frequentava, aos quais eu não gostava pela sua vibração e eu não voltava lá. Se tivesse alguém que eu não fosse muito simpático, ou ele não fosse muito simpático, isso também é verdade, eu também não iria procurá-lo mais. Hoje,
eu tenho uma visão um pouco diferente. É um dever nós nos trabalharmos para amarmos os nossos desafetos, sejam eles de que grau forem. Então, como é que nós podemos trabalhar isso? Exatamente, oferecendo a outra face. E a outra face é exatamente o inverso daquela, digamos, daquele vício, não é? Em que aquele ambiente está sintonizado, ou daqueles vícios. Então, nós temos que lhes opor, ou, digamos, temos que lhe dar como refreio as virtudes que os anulam. Por exemplo, espero que estejam me compreendendo, que eu estava sabendo me expressar, mas, por exemplo, a vingança. Como é que nós podemos frear a vingança? Com o perdão. Então, se nós temos que praticar, se nós nos dispomos a aprender a ser médicos da alma, nós temos exatamente que lidar com os doentes da alma. Né? Se estamos estudando a alma e os seus vícios, nós temos o laboratório, que são os locais onde nós trabalhamos, os locais onde nós vivemos, são as nossas famílias, são ciclos vivenciais, onde nós podemos experimentar tudo isso aí e essas oportunidades que nós estamos tendo, transformá-las realmente em progresso das nossas consciências. Então, a mesma coisa se coloca quanto ao ódio. Como é que eu posso anular o ódio? Exatamente vibrando amor. E é assim que Jesus nos ensina. Esse é o meu ponto de vista. Quanto mais eu avançar na minha intenção, nas minhas práticas, de levar para a minha vida e para a vida dos outros a boa nova do Senhor Jesus, mais eu estarei capacitado para poder ajudar os meus semelhantes, principalmente aqueles que mais necessitam, são os mais necessitados. Então, essa é hoje um pouco a minha visão. Mas, assim, é todo um caminho que eu ainda não consigo, né, eu me refiro a mim, ainda não consigo ter um absoluto controle, ainda falho. Porque ainda volta meia volta, até falando com o meu irmão Marcos, né, a gente tem conversado um bocado sobre isso, volta meia volta, eu me equivoco e falho. Eu me afasto daqueles que precisam de mim. Né? Eu gostaria de não o fazer, mas ainda não estou trabalhado suficientemente no amor, nem no perdão, nem em muitas das virtudes que eu já conheço e gostaria de praticar a todo o momento, mas estamos caminhando nessa direção. Estamos nos esforçando, estamos aprendendo, e assim, na medida em que eu faço, mas tenho a consciência que estou falhando, já é alguma coisa, porque eu fazia automaticamente e achava bom. Né? Aquele homem velho, né, que não tão velho porque faz pouco tempo que eu estou na doutrina. Mas, assim, aquele homem que realmente se equivocava e não estava nem aí e achava que estava fazendo certo. Hoje, tem essa vantagem. No caminho que nós estamos trilhando, nós já sabemos, até como a Gênero já colocou, e João, nós já sabemos que, embora falhos, nós já temos condição de refletir e tentar nos alinhar-nos com essas instruções que Jesus Cristo nos trouxe com o seu Evangelho, que são nada mais, nada menos do que as leis naturais ou as leis divinas. Bom, meus irmãos, eu espero ter atingido o objetivo de poder agregar algum valor a este estudo